Servos de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de vocês que hão de chegar a essa live e que posso finalizar aonde passar também por ela. Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui ser bem rápido nessa live, que algumas coisas que tem ultimamente acontecido nos chateia, nos deixa triste, nos deixa cheios de perguntas, de interrogações. Eu faço sempre uso desse texto aqui da palavra de Deus. Eu gosto desse texto porque é uma verdade inegável, e que é o texto do Evangelho que descreve João, no capítulo de número 10, e o versículo número 10, eu quero até ler com você. Se você quiser compartilhar essa live, é de muita importância para que outros ouçam algumas coisas que não é dito em cima de altar, que parece terem medo, terem vergonha, terem receios de falar. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não me engano, esse texto é João que faz menção dele. Quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. João 8, 32. João 8, 32. Evangelho de João 8, 32. Versículo 2. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade nada mais é que Cristo Jesus. Então, essa verdade, ela nos muda por dentro e nos muda por fora. Essa verdade que é Jesus Cristo, ela forja o nosso caráter. Essa verdade que é Jesus Cristo, ela nos transforma interiormente e exteriormente. Então, a palavra de Deus em si, ela tem um poder sobrenatural transformador. A palavra de Deus, ela transforma qualquer homem e qualquer mulher. A Bíblia, no princípio, no Gênesis, diz que tudo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Pois bem, então quando nós somos transformados, quando nós somos libertos, quando nos tornamos nova criatura na pessoa de Jesus Cristo, o nosso comportamento ele deve ser diferente. Se a palavra de Deus nos transformou, se Jesus Cristo nos libertou, o nosso comportamento ele deve ser diferente. Devemos ter um comportamento de respeito em todas as áreas da vida que você possa imaginar. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 10, como eu fiz menção aqui no início, o versículo 10. Todas as lives minhas que você assistir, você vai presenciar citando esse texto bíblico aqui. Porque é uma verdade, nós não podemos esconder a verdade de ninguém. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. São três coisas que Satanás sabe fazer com especialidade: matar, roubar e destruir. É a especialidade de Satanás. Agora, amados, o nosso comportamento dentro da igreja, ou o nosso comportamento fora da igreja, ele não pode ser condizente à vontade de Satanás.
Ouça isso, por favor. O comportamento cristão, o comportamento de um homem, o comportamento de uma mulher, não pode ser condizente à vontade de Satanás. Eu acho que para um homem, uma mulher ser respeitador, ele nem precisa ser um cristão ou ser um salvo. Eu acho que o respeito, o caráter, o respeito, ele é para o crente e o não crente, para o descrente, para o salvo ou não salvo. Isso são princípios que a gente nasce com ele, que a gente aprende dentro de casa. E quando nós tomamos o conhecimento da bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos pegar a palavra, estudar a palavra e forjar o nosso caráter. Forjar o nosso caráter. O apóstolo Paulo, ele fala em um assunto que ele diz assim: olha, aquele que roubava, não roube mais. Pare de roubar e passe a trabalhar. Aquele que mente, não minta mais. Se utilize da verdade. Aí de repente você não está entendendo o meu raciocínio, eu vou colocar já o meu raciocínio em cima desse início aqui de palavra. Se você quiser compartilhar, faz favor, compartilha. Que ó, vamos vermos 1 Coríntios. Eu tenho escrito aqui, já no papel que eu coloquei aqui, mas eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Coríntios. E o versículo de número... Deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo aqui, irmãos. Deixa eu ver se é 1 Coríntios. Primeiras Coríntios capítulo 2 e o versículo de número 16. A parte final do versículo diz assim, ó: mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16, parte final. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, se eu fui transformado pela essa verdade que João diz no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu fui liberto, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que ser condizente conforme o manual de instrução que eu tenho em mãos, que é a Bíblia Sagrada, 62 livros, eu tenho que ser condizente ao seu assunto, eu tenho que viver conforme a palavra de Deus diz. Por exemplo, Colossenses, vamos vermos aqui rapidamente a palavra de Deus, epístola aos Colossenses. Vamos ver se é isso mesmo, se o meu raciocínio está certo. Colossenses, capítulo 3, e o seu versículo de número 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Agora parece que dá-se a entender que aqueles que nos transparece ser sal da terra e luz do mundo, parece que a sua natureza é terrena. Amados, se
a verdade, eu vou recapitular. Se a verdade que João diz, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro passo é conhecer. Primeiro passo é conhecer a verdade. Essa verdade é Jesus. A parte minha de conhecer é uma obrigação minha, uma obrigação de qualquer uma outra pessoa. Agora, de fazer a libertação é com Cristo, mas tem que ter o conjunto. Eu querer ser liberto para Cristo, para Jesus agir na minha vida. Conhecer a verdade, é óbvio que tem um processo, mas Paulo diz que a nossa mente é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Então a mente de quem tem a mente de Cristo, porque aonde tiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então, se nós fomos libertos, se nós fomos transformados, se nós temos a mente de Cristo, nós vamos nos comportar conforme a vontade de Deus. Agora não venha para cá, meu irmão, se esconder através de Bíblia. Não venha fazer da Bíblia um escudo para você esconder as suas vontades, os seus desejos, as suas trairagens. Não venha querer aparecer como a luz do mundo sem você ser luz. Não queira aparecer como se fosse sal enquanto você é insípido. Você não é sal, você é um insosso. Precisamos que homens tenham coragem de falar o que não é mais dito. Eu já estou por aqui, irmão, já estou cansado. Já que a gente tomou uma decisão, já que Cristo nos trouxe para o Evangelho, já que Jesus nos arrancou de um mundo de pecado, de um mundo de trevas, se Deus nos tirou das drogas, nos tirou do alcoolismo, nos tirou de tudo quanto aquilo que nós fazíamos quando pertencíamos a Satanás. Então, se nós estamos na presença de Deus, nós não estamos na presença de Deus para usar a Bíblia para ganhar dinheiro. Estamos para falar a verdade. Agora, essa patifaria, irmão, de neguinho, tá gritando o nome de Jesus, transparecendo ser ovelha e querendo destruir ovelhas dos outros, isso tem que acabar. Precisa se acabar. Precisa se pregar contra esse bando de adúlteros dentro da igreja, travestidos de homens de Deus, mas são lobos devoradores. Precisamos acabar com isso. Precisamos arrancar do nosso meio. Por que é que não se prega mais? Porque, irmão, que evangelho é esse que o cara está vivendo? Que evangelho é esse que as pessoas nos dias atuais estão vivendo? O cara ora, o cara canta, o cara jejuma, o cara faz tudo. Anda como ovelha, aparência de ovelha. Mas quer mexer na vinha alheia. Meu amigo, respeite a vinha dos outros. Se você ainda não tem vinha, espera Deus dar uma vinha para você cuidar. Espera Deus te dar uma vinha para você cuidar. Tira os olhos da vinha alheia. Eu vou continuar lendo esse texto aqui. Precisamos, amados, abrir os olhos. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Seja seletivo às pessoas que você põe dentro da sua casa. Seja seletivo às pessoas que você escolheu para ser seu amigo, para ser sua amiga. Às vezes você pensa que é um amigo, às vezes você pensa que é um irmão, mas na verdade é uma serpente, é um lobo devorador. Se você não consegue me respeitar que está me vendo, se você não consegue respeitar a família do teu próximo, se você não consegue respeitar o teu próximo, aquele que um dia te estendeu a mão, aquele que um dia orou junto com você, se você não consegue respeitar, você nunca vai respeitar a Deus que você nunca viu. E pelo jeito nunca sentiu. Nunca sentiu. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você desrespeita o casamento alheio,
Porque você está entendendo aonde é que eu quero chegar e aonde eu já cheguei. Se você não respeita o casamento alheio, você é incapaz de respeitar a noiva do Cordeiro. Porque o casamento está paralelo, em simbolismo, em suas simbologias, à igreja, a noiva do Cordeiro. Então, antes de você pensar em ser participante de uma santa ceia, antes de você querer corrigir a vida alheia, antes de você querer transparecer para alguém que você é ovelha, que na verdade você é lobo devorador, faça o seguinte: se liberte interiormente, arranque de dentro de você as obras da carne. Que obras de carne são essas? Bora aqui ver. Porque tem coisa, amados, tem coisas que não dá mais para engolir. Infelizmente, isso que eu estou falando aqui, isso aqui não é desabafo não, isso aqui é defesa aos escolhidos de Deus. Eu estou tentando defender pessoas que eu nem conheço de lobos devoradores. Isso são lobos devoradores. Então, se você não respeita o casamento alheio, você nunca se respeitou a si próprio. Você nunca respeitou a igreja de Cristo. Está na hora de você ser crente sem malícia. Igreja não é lugar de prostituto. A igreja, ela não é uma meretriz. A igreja é uma noiva que merece ser respeitada. Então pare de ser agente de Satanás. Porque o camarada, o cara ou uma mulher que tenta destruir o casamento de alguém, você é lobo. Você é monstro. Você tem uma mente cauterizada. Você tem uma mente satânica. Na tua vida nunca houve frutos do Espírito. Tem obras da carne. E Paulo diz isso aos Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se liberte primeiro. Se liberte de um mundo de prostituição que está dentro de você. É o que se precisa ser feito. É preciso abrir-se os olhos, porque antigamente tudo era pecado. Era menos conhecimento em relação à Bíblia Sagrada, era pouca teologia, era poucas frequências. As escolas dominicais, que a igreja atual está de parabéns, tem que ser uma igreja teóloga. A igreja precisa ter uma mente teóloga, a mente de Cristo. Precisa crescer na graça e precisa conhecer no conhecimento.
Mas precisamos abrir os olhos com os lobos. É trigo e joio que está junto. Ah, mas a Bíblia diz que tem que crescer junto, tem que crescer junto. Mas Deus nos colocou como pastor para observarmos o rebanho. Agora nós vamos voltar a ser a igreja de Corinto, é? Vamos sermos a igreja de Corinto mesmo, onde o filho queria se relacionar com a própria mãe, com a madrasta, como o texto faz referência. Agora quer dizer que nós não podemos mais confiar em alguém mais? Essa falta de respeito que acontecia lá no mundo em trevas, agora acontecer no nosso meio. Querido, precisa-se banir o mal. E o mal só vai ser banido, arrancado, através das sagradas escrituras. Está na igreja, mas quer causar escândalo. Está na igreja com segundas intenções. Tem que fazer igual Paulo, joga o cabo na mão de Satanás. Joga o cabo na mão de Satanás, para que vê se o cabo toma vergonha e peça as misericórdias de Deus e se converta. Porque uma hora a Bíblia precisa entrar dentro de nós. Chega de estar dentro da igreja. Eu vou para a igreja porque eu não quero ir. Eu vou para a igreja porque eu não quero ir para o bar. Irmão, peraí, olha. Nós somos nação eleita. Nós fomos eleitos em Cristo. E os mesmos que foram eleitos em Cristo são os mesmos que foram predestinados. Ou seja, eu fui escolhido. Eu faço parte da eleição de Jesus. Aí Jesus, ele quer ser salvo, pois dentro dessa eleição quero predestiná-lo à salvação. Mas eu preciso me comportar como cristão, irmão. Não dá para você sentar em duas mesas. Você quer dizer, você come na mesa de Deus, você quer comer o pão, você quer transparecer para mim que você é salvo, mas lá fora você se comporta como um lobo devorador, olhando a vinha alheia. E precisa acabar-se com isso, irmãos. Precisa acabar-se com isso. Precisa se acabar com isso. Igreja não é lugar de estar adulterando. Igreja não é motel. Eu vou ser bem claro e objetivo. Igreja não é lugar aonde se reúne uma meretriz e alguém vai lá comprar por dinheiro. A igreja não é lugar de satisfazer vontade de carnal de crente sem vergonha. Não é. Não é. Se já estou ressuscitado com Jesus, que eu busque as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ei, a partir do momento que eu o aceitei, Jesus, a partir do momento que eu fiz parte dessa eleição divina, os meus olhares mudam a direção. Antes de conhecer a Jesus, os meus olhares eram terra. Mas a partir do momento que eu faço parte da eleição de Deus em Cristo Jesus, e dentro dessa eleição eu fui predestinado à salvação, os meus comportamentos devem ser comportamentos de cidadão do céu. Meus comportamentos precisam ser comportamento de quem vai morar no céu. Os meus comportamentos precisam ser de comportamentos de quem vai fazer parte do arrebatamento da igreja. E que se eu não fizer parte do arrebatamento da igreja, que ele me chame antes, mas que quando ele vier arrebatar a igreja, que tocar a trombeta, eu ressuscite como um salvo. Que eu ressuscite como um salvo em Jesus Cristo. Porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha a expressão desse texto. Olha a expressão desse texto.
porque já estáis mortos. Mortos aqui, queridos, é morte para a natureza pecaminosa. A partir do momento que eu estou em Cristo, a partir do momento que eu estou em Jesus, eu estou morto para o adultério, eu estou morto para a mentira, eu estou morto para tudo aquilo que traz prazer para a minha carne. Morri, eu estou em Cristo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E vossa vida está escondido em Cristo, em Deus. Mas nós estamos vivendo o oposto. As pessoas estão se camuflando. As pessoas, elas me transparecem serem pessoas salvas, sem serem. É o que as pessoas estão, elas estão se, como é que eu posso dizer? Elas estão usando uma vestimenta que não é delas, para ter proveitos, para se aproveitar daqueles que lhe confiou confiança, que lhe deu confiança. Então, querido, tenhamos cuidado. Você que é casado, cuide da sua vinha. Você senhora, você esposa, cuide da sua vinha. Não deixe a raposa se aproximar de você, porque tem raposa se aproximando da vinha de crente, e a raposa vem embutida numa ovelha. É raposa, é bode. Aí canta como ovelha, prega como ovelha, conversa como ovelha. Aí quando a bomba estoura, era uma raposa, era um bode. Não deixe Satanás destruir. Essa é a função dele, destruir, é matar, roubar e destruir. Não deixe. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a pureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Isso não pode mais fazer parte das nossas vidas, amados. Não pode mais. Precisamos nos relacionar com a Bíblia. Vamos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, vamos pactuar a nossa vida com Deus através da Bíblia Sagrada. Vamos pactuar a nossa vida através da Bíblia Sagrada. Que não haja no vosso interior, que não haja em vossa vida, que não haja na vossa casa, que não haja no vosso dia a dia a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Olha o que diz o versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A Bíblia está chamando, não sou eu. A Bíblia está dizendo, está chamando aqueles que vivem-se entregue à prostituição, entregue à impureza, ao apetite desordenado. A Bíblia está chamando de filhos da desobediência. Está chamando de filhos da desobediência.
Lá em Gálatas, Paulo diz: olha, aqueles que têm em si as obras da carne, como eu já tinha dito em outra oportunidade, Paulo está dizendo: os que tais praticam as coisas, os tais que gostam dessas coisas, não farão parte do reino de Deus. Estão inclusos, estão fora, não são participativos. Aí aqui o Paulo está dizendo: os que vivem essas obras da carne, os que vivem as práticas das obras da carne, pelas quais coisas vem, se manifesta a ira de Deus. E eu vou voltar aqui, recapitular aqui, ó. Não mexa no casamento alheio. Casamento é constituição divina. A primeira família foi constituída por Deus com um homem e uma mulher. Respeite o matrimônio divino. Você não está só desrespeitando um homem e uma mulher. Você não está só desrespeitando os filhos. Você está afrontando a Deus, atraindo a ira de Deus para a sua vida. O 7 diz: nas quais também outro tempo andaste, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O aconselhamento aqui é desprendermos de tudo isso. É desprendermos. É abrirmos mão. Não podemos, não temos condições de sermos duas fontes de água. É impossível. Não dá para ser água doce e não dá para ser água salgada ao mesmo tempo. Não há probabilidade para isso. Não há. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes. Meio difícil aqui falar. Do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu acho que aqui eu pulei aqui algo aqui. Vamos lá. Eu fui pro 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O velho homem não pode mais ressuscitar, irmãos. Não pode de hipótese alguma. Irmão, eu não sei se Deus está para me levar para a glória. Eu não sei se Deus vai me recolher. Eu não sei o que está para acontecer com a minha vida. Mas eu a cada dia eu só sinto vontade de aproximar de Deus de uma forma tão extraordinária, a ponto de... É o desejo que nasce dentro de mim, a ponto de quem se aproximar de mim, se tiver de ser liberto, vai ser liberto. Quem tiver de ser batido, que sinta a presença de Deus. Que sinta a presença de Deus. Porque se não for para as pessoas me verem e não ver Deus na minha vida, se forem para as pessoas estar próximo de mim e não sentir sabor em mim, se for para as pessoas estar próximo de mim e não me perceber como luz, não vai adiantar nada. Então, que dia após dia após dias, crucifiquemos esse velho homem. Crucifiquemos esse velho homem.
Porque eu tenho fé em Deus, que antes de Deus me tirar desse planeta Terra, Deus vai me entregar o Brasil nas minhas mãos. Deus vai entregar o Brasil nas minhas mãos. E aquilo que Deus me revela no meu dia a dia, aquilo que Deus me faz ver, que muitos outros homens veem, que Deus revela, e que são frouxos, que são moles, não tem coragem de falar a verdade. Deus vai me dar a oportunidade de falar. Deus vai me dar a oportunidade de dizer. Porque dia após dia eu sou moldado pela Bíblia Sagrada. Dia após dia os céus crescem dentro de mim. Dia após dia o desejo de abrir mão daquilo que me distancia é muito grande. E eu te aconselho a mesma coisa. Renuncie o pecado. Renuncie o pecado. Renuncie uma vida de treva. O pecado mata. O pecado leva para o inferno. O pecado te impede de ouvir a voz de Deus. O pecado te impede a presença de Deus na sua vida. O pecado impede tudo nas nossas vidas. Tudo que você possa imaginar. Às vezes nós fica patinando ali, ó. Nós fica igual pneu de carro careca, em subida de barro quando está molhado. Você acelera, você põe força, você põe a primeira e puxa o volante para lá, puxa para cá, e o carro patinando e não vai para lugar nenhum. Consequência de pneus careca. Às vezes patinamos na nossa vida espiritual, porque nós temos medo de abrir mão dos desejos. Temos medo de renunciar o pecado. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Onde não há grego, nem judeus, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre. Mas Cristo é tudo em todo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações, sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça por Ele, graça a Deus Pai. Às vezes dá uma atropeladinha aqui na leitura, né, irmão? Aí os irmãos pegam aí a Bíblia aí e corrija. Tá bom? Então, queridos, nos comportemos. 40 minutos, já vou finalizar. Que possamos nos comportar como salvos. Que possamos nos comportar como igreja, dando bons exemplos. Que nos comportemos como noiva que tem azeite. Não seja peixe ruim. Não seja virgem sem azeite. Não seja dracma perdida. Não seja. Se comporte como a noiva e não como meretriz. Respeite a esposa do próximo e a noiva do Cordeiro. Quero finalizar a minha live dizendo isso. Respeite
a esposa do próximo e a noiva do Cordeiro. Em nosso meio não pode, irmão, existir isso. Não pode. Não pode. Sabe por quê que nós estamos incapazes, quase incapazes, de corrigir uma nação caída? Porque nós que deveríamos ser o bom exemplo, estamos perdendo a moral. Sabe por que muitas das vezes muita gente não põe a boca no trombone e cobra o respeito? Porque não está em condições de cobrar. Não está em condições de cobrar. Então tá aí. Discípulo de Jesus e não de Satanás. Os seguidores de Satanás não respeitam. Os seguidores de Satanás descem ao mais baixo nível que se possa imaginar. Mas eu ainda acredito, eu tenho certeza que existe, não é que eu ainda acredito, eu tenho certeza disso. Existem homens, existem mulheres que ainda não se encurvaram diante de Satanás, que não se encurvaram diante dos pratos de Satanás. Deus abençoe. Fica com Deus, uma boa noite em nome de Jesus.